Certo, pessoal, acabamos de chegar a uma mesquita em Phoenix, Arizona. Tenho me focado muito no Islã e em várias coisas. Eu realmente acho que o Islã é o anticristo, mas a única forma de superarmos isso é com conversas respeitosas. Então vamos entrar e conversar com um dos líderes para ter uma conversa respeitosa sobre Jesus, Islã, Maomé, tudo sobre o Islã. Vamos entrar e conversar, certo, pessoal? Antes de começarmos o vídeo, quero falar-vos sobre o nosso Patreon. O nosso Patreon é a melhor forma de nos apoiarem na nossa missão de pregar o evangelho e nos enviar, enquanto também participam no ministério. Recebem conteúdo exclusivo que não será público em mais lado nenhum, exceto no Patreon. Tem acesso antecipado a todos os podcasts e vídeos de evangelismo, tem a possibilidade de fazer perguntas aos nossos convidados e muitas outras funcionalidades. Então, se nos querem apoiar, vão a patreon.com/Bryce Crawford. Junte-se hoje, apoie a missão e aproveite o vídeo. Sim, algo que muito respeito nos meus amigos muçulmanos é que o Islã para um muçulmano não é só religião. É como o sangue deles é família, é tipo a coisa deles. E eu tenho muito respeito por isso, porque eu sou cristão, cresci no sul, cresci num ambiente cristão. E eu, sabe, pro americano médio que se diz cristão é só um rótulo, sabe? Então, eu tenho muito respeito por você. Obrigado. Quer dizer, qualquer fé precisa ser praticada. Exato. Não é algo que se pratica um dia por semana. Certo. A prática, ela deve ser, é um estilo de vida, então deve fazer parte do seu dia a dia. Então, se você é um cristão de domingo, né, um judeu de sábado ou um muçulmano de sexta, não dá certo, certo? Então, uma das coisas é que os muçulmanos, se você pratica o Islã, você tem 5 orações diárias. Sim. 5 orações diárias para te conectar com Deus, ao longo do dia. Eu sei que alguns cristãos, eles têm as suas próprias orações e as fazem durante toda a semana. Isso não é apenas para um dia específico da semana. Correto, sim, sabe, é interessante, muitos dos meus amigos muçulmanos, e aposto que você e muitas pessoas que vêm aqui oram muito mais do que alguns cristãos, eles dão muito mais do que alguns cristãos, eles jejuam muito mais do que alguns cristãos, e eu realmente aprecio essa devoção. Eu, honestamente, vim aqui hoje para ter uma conversa respeitosa, para conversar sobre algumas coisas. Sim. Algumas perguntas, alguns desafios que eu tenho com o Islã e o cristianismo. Acho que um dos principais é a questão da esperança, sabe? A esperança que se tem, quer dizer, e podem me corrigir se eu estiver errado, mas a maioria dos meus amigos muçulmanos, se eu perguntar, ei, sabe, quão confiantes vocês estão de que vão para o céu? Unanimemente todos diriam, eu não sei, sabe? Apenas a graça de Allah. Isso é verdade? Claro. Pelo que entendi, estou no processo de ler o Alcorão, de capa a capa, mas pelo que entendi, na Surata, capítulo 4, fala sobre Allah pesando o bem e o mal, quase como uma balança. E, essencialmente, se o bem supera o mal, sinal verde. Se o mal supera o bem, não é tão bom. Isso é verdade. Essa é uma maneira muito simplista de encarar isso, porque, em primeiro lugar, ninguém entra no céu a não ser pela graça de Deus. Então, mas suas ações, pause. Quer dizer, precisa haver um padrão, não é? Pause. Por exemplo, eu tenho alunos na minha sala de aula. Pause. Então, como você o julga ou faz uma determinação de quem recebe um A, ou um B, ou um C, ou quem reprova na disciplina, certo? Ou quem passa. Então, precisa haver algo, pelo menos, para que as pessoas ou os alunos possam dizer, não, bem, sim, esse é um tratamento justo ou não é um tratamento justo, certo? Então, no início de uma aula, se você fez faculdade ou está na escola, um professor ou professora te diz que você precisa fazer A, B, C, D, E, F para passar na disciplina, certo? Então, você tem que fazer o trabalho. Você tem que estudar, tem que fazer exames e tem que fazer tudo isso. Agora, se você tem um estudante que faz absolutamente tudo isso e outro estudante não faz absolutamente nada, é justo que ambos recebam a nota máxima, um A? É realmente justo que os dois passem na disciplina? Então, pense nisso na vida, não é? Porque eu sei que os cristãos, ou alguns cristãos, acreditam que só por crer em Cristo morrendo na cruz pelos seus pecados é o suficiente para te levar ao céu. Então, vamos pegar esse princípio. Então, está bem, sou cristão. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou acreditar que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E ao acreditar nisso, estou reservando meu lugar no paraíso. Por que fazer o bem? Sim, entendo perfeitamente. Então, com licença. Então, sabe, você pode viver a sua vida. Então é justo para alguém que ajuda os pobres e os necessitados e reza e vai à igreja e faz todo esse bom trabalho e ser tratado de forma igual a alguém que não fez absolutamente nada. Ele viveu a vida dele pecando e tudo aquilo. Sim, mas porque ele acreditou que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, ele vai para o céu. Quero dizer, esse conceito inteiro não faz parte do cristianismo e eu te digo para voltar e olhar o que Jesus disse, né? Esse conceito veio de Paulo, não de Jesus.
E, infelizmente, muitos cristãos hoje em dia, eles seguem Paulo, não seguem Jesus. Porque muitas das coisas que se dizem sobre a divindade de Cristo, sobre, sabe, acreditar que ele morreu na cruz pelos seus pecados e tudo mais, isso não fazia parte da mensagem original de Jesus. O próprio Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Bem, o judaísmo não tem nada disso. O judaísmo fala sobre trabalho, é a mesma coisa, né? Se você olhar para o judaísmo e o Islã em relação a como uma pessoa vai para o céu, eles têm que trabalhar por isso, eles têm que fazer coisas. Então, quando se pergunta a um muçulmano, você vai para o paraíso? Um tanto presunçoso dizer que sim, porque eu não sei. Não basta apenas fazer boas ações, mas é preciso ter a intenção correta ao realizá-las. E somente Deus conhece as verdadeiras intenções das pessoas. Claro. Então, eu sempre dou o exemplo de duas pessoas fazendo a mesma coisa exata, certo? Você tem uma caixa de caridade e duas pessoas, uma tirando dinheiro e outra colocando dinheiro na caixa. Uma pessoa está fazendo uma boa ação e outra uma má ação. Bem, como assim? Certo, a pessoa que põe dinheiro na caixa de esmolas, como Jesus disse, para que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, tá, né? Porque você não quer divulgar isso. Bem, sim, ele faz isso por amor a Deus, mas alguém que quer se exibir, certo, para que as pessoas vejam que ele é generoso e gasta dinheiro, para que digam isso dele e ele se gabe, essa pessoa está pecando. A única pessoa que conhece a intenção é Deus, não o indivíduo. Então, todo esse conceito de dizer, sim, eu vou para o céu, é desencorajado no Islã, porque Deus nos diz no Alcorão, para não nos elogiarmos. Ele sabe quem é piedoso, quem é a pessoa justa, não os indivíduos. É por essa razão que os muçulmanos dizem isso. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu até diria que hoje há tantas pessoas que se dizem cristãs, certo? E eu fui ferido pela hipocrisia de cristãos, sabe? Pessoas que proclamam Jesus com a boca, mas suas ações eram o total oposto do que Jesus faria. Então, sabe, eu compreendo isso totalmente. Penso que a questão, eu pessoalmente como cristão, é a justificação, certo? O que é que me coloca em uma posição correta com Deus? Porque, em última análise, o que o céu é? O céu é perfeição, retidão, e eu sou um pecador mau, e fiz coisas horríveis na minha vida, e preciso estar em uma posição correta com Deus. E eu, sabe, não consigo fazer isso sozinho. E meu testemunho pessoal, eu cresci num ambiente cristão e fui ferido pela hipocrisia, ferido por pessoas que professavam Jesus com a boca e tive depressão e ansiedade por anos. E uma das coisas que foi muito difícil para mim conciliar na minha própria mente, excluindo a religião, era que se eu não consigo nem trabalhar para consertar a ansiedade e a depressão no meu coração, como eu poderia um dia trabalhar para a perfeição? Eu amo fazer o bem para Jesus, sabe? Amo ajudar os pobres, amo fazer isso. E não digo isso para mostrar o que faço, é que eu amo fazer. E eu acho que qualquer crente que ama Jesus sinceramente vai querer servir os pobres. Quer dizer, Jesus disse, o que vocês fazem ao menor destes, a mim o fazem. E vão querer servir na igreja e compartilhar o amor de Jesus com todos, pregar o evangelho e todas essas coisas. Mas até sabe, Paulo até aborda a situação. Eu sei que você disse que as pessoas seguem Paulo, mas deixe-me voltar a Jesus então. Sabe João 3 com Nicodemos e Jesus, olhando para ele, diz, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu acho que é aqui que está a questão para mim. A prova de que realmente acredito no que digo, acreditar, será mostrada pelas minhas ações, certo? Sabe, é como a expressão americana, ponha seu dinheiro onde está a sua boca. Sabe, é o mesmo para mim. Se eu realmente acredito em Jesus Cristo, eu não estou trabalhando para conquistar o amor dele. Eu estou agindo a partir do amor dele, se é que me entende. Eu tenho o combustível para amar outras pessoas porque fui amado por Deus. E, assim, o amor dele por mim pagando esse preço, porque quando eu olho para os meus amigos muçulmanos, o que eu aprecio muito que você tenha dito e que você tenha explicado, para mim são as boas ações, certo? Minha próxima pergunta é, bem, qual é a rubrica então? Sabe, qual é o padrão que se deve seguir? Então, a partir daí, como você sabe o que é realmente suficiente? Porque na forma como a minha mente funciona, se o meu caminho para o céu com Allah vai ser baseado na graça dele e nas minhas ações, então como eu vou saber se fiz ações suficientes? Sabe, como eu vou saber se fiz o bem suficiente? Como eu vou saber se fiz tudo isso? Porque tem que haver, como você disse, se existe um padrão. Então qual é esse padrão? Então a questão é que este é mais um conceito que... Deus nos instrui a estar ao seu serviço e a adorá-lo até o fim de nossas vidas.
Então, não há um limite de tempo. Então, para dizer bem, em primeiro lugar, quando nós conversamos sobre isso há um minuto, que quando você faz algo bom, você não sabe se será aceito ou não, porque é baseado no que é o seu... O intento. Sim, a intenção do coração. Ok. Então, a mesma coisa que, bem, o que é suficiente? Bem, eu não sei o que é suficiente. Veja, a questão é que a visão muçulmana sobre o céu e o inferno é que existem diferentes graus. Então, se você é uma pessoa que tem muitas ambições de alcançar uma posição mais elevada no além e no paraíso, então você se esforça mais. Não é apenas não é só uma nota de aprovação simples, sabe? Onde você passa e depois simplesmente vai para o céu. Um muçulmano é encorajado a também pensar sobre isso em termos diferentes. Que você não aspire apenas a ir para o céu, tudo bem, mas isso é o mínimo. Você aspirará a estar numa posição ainda mais elevada no céu, então trabalhe mais. Então, o que é aceitável e qual é o mínimo? Eu não sei. Mas aquilo que você sabe é o que Deus te diz para fazer. Então, quais são os princípios da fé? É semelhante aos princípios do cristianismo. Você sabe, Jesus disse para amar o Senhor, não é? De todo o coração e depois ame o próximo. Bem, temos o mesmo. A coisa mais importante na nossa fé e na fé monoteísta é basicamente reconhecer a soberania de Deus. Que você tem apenas um Deus a quem serve. Você não serve a outros mestres, certo? Então você tem apenas um mestre. Portanto, este é o ponto fundamental da fé. Por quê? Porque tudo aquilo que fazemos tem de estar ao serviço de Deus e não ao serviço de qualquer outra pessoa. Então, uma vez que reconhecemos que existe apenas um Deus a quem servimos, tudo deve ser direcionado para Ele. Então, tudo aquilo que você faz é direcionado a Deus. Você disse que não sabe. Você disse que há tipo um mínimo, mas que trabalhar mais é uma posição mais alta no céu. Mas como você sabe o que é? Você disse que nem sabe qual é o mínimo. Então isso não te deixa com medo. Sabe? Porque, hipoteticamente falando, se você não sabe qual é o mínimo, você poderia se apresentar diante de uma lei e ele poderia dizer, não deu certo. Se você crê que Deus é clemente... É por isso que a graça de Deus entra em ação aqui. Porque se você realmente acredita que Deus é misericordioso e que você fez tudo o que estava ao seu alcance, então você sabe que Deus vai ser gracioso com você. Então, vamos pensar de outra forma. Considere que se isso é uma marcação, certo? Que você sabe que se chegar a esse ponto, então estará no paraíso. Qual é a sua motivação? Então, quando você chega a esse ponto, qual é a sua motivação depois disso? Será que se deve parar? Este é o ponto. As ações de uma pessoa são, de fato, atribuídas a essa pessoa, sejam elas boas ou más. O bem ou o mal. Toda ação, toda fala que você faz. Então você é sempre cuidadoso, você é sempre consciente sobre o que faz e o que diz. Mas também a terceira coisa que entra, ou a segunda que entra, é o tempo. Você não tem a menor ideia de quanto tempo você tem. Então você é um rapaz jovem, certo? Não sei, você disse 22 ou... 22, sim. Sim. Bem, estou nos 60. Agora, a lógica diz que você vai viver mais tempo do que eu vou viver, certo? Sim. Contudo... Mas não é assim. Porque quando se trata desse assunto, não existe lógica alguma. Há pessoas que morrem logo ao nascer. Outras morrem ainda na casa dos 20 anos. E há também aquelas que chegam a viver até os 100 anos de idade, ou mais. Então, o ponto principal aqui é que na sua vida você está sempre consciente das suas ações e do que está a fazer. Porque você também não sabe se terá tempo suficiente para basicamente, não fazer absolutamente nada e depois dizer, bem, eu ainda tenho tempo. Voltando ao exemplo de uma sala de aula. Então, um aluno que espera e não estuda, nem faz o dever e espera até o exame final... Ok, bem, é bem provável que essa pessoa vá falhar. Agora, uma pessoa, ou um estudante que basicamente estuda e faz o trabalho de casa e tal, sim, há uma boa chance de que ele vai passar e vai tirar boas notas. O mesmo acontece na vida. Então você diz, bem, então não há garantias. Não há garantias porque uma pessoa, como eu tive alguns alunos cristãos aqui, que eles tinham essa mentalidade, que eles não precisam fazer nada, certo? Apenas a crença deles de que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, eles não precisam fazer nada, eles vão para o céu. E como pode dizer isso se o próprio Cristo foi testado?
né? Bem, Cristo, o próprio Cristo viveu no mesmo mundo em que vivemos, numa... Tá, mas ele foi testado. Por quê? Porque ele foi testado. Pois ele vive num mundo do mal. Não, eu sei. Mas foi este mesmo Satanás que o tentou, não é verdade? Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é que você, como um ser humano, Satanás também pode te tentar. Então, ao dizer que eu simplesmente vou acreditar em Cristo morrendo na cruz pelos meus pecados e que irei para o céu, por quê? Bem, sim, você não acha que você pode ser tentado? Você não acha que você pode perder a sua fé antes de morrer? Então, o ponto aqui é que as pessoas podem ficar arrogantes porque têm a garantia de que vão para o céu só por acreditarem em uma única coisa. Mas não é assim que a vida funciona. Porque então não há mais motivação para fazer nada. Sim, porque, bem, sabe, então meus pecados estão perdoados. Eu não preciso fazer absolutamente nada. E você sabe, e enquanto este outro sujeito aqui que basicamente dedicou a sua vida a ajudar os outros e passou a vida, vivendo uma vida plena e digna, é tipo, ok, bem, vocês dois vão para o mesmo lugar. Quer dizer, isso faz sentido para você? Bem, não, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Quer dizer, você até sabe nas escrituras, sabe, o jovem rico em Lucas 18 diz, olá, bom mestre, e Jesus disse, ei, ninguém é bom exceto Deus sozinho. Porque ele entende que essa frase, bom mestre, tem alguma conotação de divindade, e então, você até saberia disso também. Digamos que eles não sejam cristãos ou muçulmanos e estejam fazendo muitas boas ações. Bem, eles não têm fé em Alá, eles não adoram Alá, sabe? Então, para onde iriam? E a questão que surge é, em quem devemos ter fé? Eu, pessoalmente, mais uma vez, entendo que minhas obras são evidência da minha fé. Mas eu estou na mesma página que aqueles cristãos, onde se diz, minha justificação vem da fé no sangue de Jesus, certo? É isso que é a morte. Porque quando eu morrer, ou eu vou pagar pelos meus pecados com a minha própria vida, ou meus pecados já foram pagos com um preço eterno pelo sangue de Jesus. É nisso que nós, como cristãos, acreditamos. E é a fé no perdão dos pecados da morte e ressurreição de Jesus. Ele derrotou a única coisa que nós, como seres humanos, podemos. E em troca da fé nele, nos foi dada uma posição justa diante de Deus. Agora, esse amor de Jesus me impulsiona a dizer, cara, vou amar o meu próximo. É por isso que ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Porque quando você se vê da maneira que Deus te vê, então você percebe que ele vê todo mundo. Então, isso é lindo. E o seu amigo aqui que acredita na mesma coisa, mas isso não o motiva a fazer absolutamente nada. O que vai acontecer com esse sujeito? Sim, eu argumentaria que ele não tem fé sincera, mas... Sim, mas eles vão, sabe, de acordo com esta teoria, ambos vocês vão para o mesmo lugar. Vocês vão acabar no mesmo lugar. O que estou a dizer é que um cristão sincero não faria isso. Um cristão sincero o viveria na prática. Mas não o vivem porque a eternidade deles depende disso. Eles o vivem porque ele é a verdade e a verdade os alimenta. Sim, é isso. É isso. Hoje em dia, as pessoas veem cristãos indo à igreja por causa da prosperidade, não é? É isso. Que acham que se forem à igreja... Eles ganham 5 mil, eles ganham 10 mil. Sim, com certeza. Existem cristãos que nem sequer vão à igreja. Mas todos eles compartilham a mesma crença, que seus pecados são purificados pelo sangue de Cristo. Mas ainda assim, quero dizer, eles vão, sabe, de acordo com esta fé, eles irão para o mesmo lugar. E é isto que é problemático, que basicamente não é um sistema justo, que alguém como tu, sim, leva a sua fé em Cristo a sério. E por causa disso, e por causa do amor por Cristo, então eles vão e fazem todas estas coisas. Mas, sim, alguém, sabe, tipo preguiçoso, eles não querem fazer isso. Quando Jesus veio, ele não aboliu Ele cumpriu. Cumpriu a lei. Então os 10 mandamentos, certo? Eles ainda estão lá. E ele não diz que se você cumprir os 10 mandamentos, se você quebrar esses 10 mandamentos, a sua crença em mim, ok? Vai, sabe, para impedir o castigo que estava para vir, aquilo, e sim, a história sabe, quando trouxeram a ela a prostituta e ele disse, sabe, para apedrejá-la e ele disse... Sim. Ele disse sim. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Sim, essa é a primeira pedra. Mas a continuação disso, ele disse, ele a mandou ir e não pecar mais, certo? Ele não disse, não, sim, vai, peque e acredite em mim e pronto. Então existe no cristianismo o conceito de pecado e punição por esse pecado. Então, está bem. O Islã também possui exatamente o mesmo conceito.
Existem pecados e há punição para esse pecado. E a punição para esse pecado, se não ocorrer nesta vida, acontece no além. E é sobre isso que o sistema de que falamos se trata. Então, as ações que as pessoas fazem em suas vidas, certo? Sempre estejam atentos a Deus, sempre estejam cientes do que Deus lhes diz para fazer e como seguir seus mandamentos. E não se acomodar de tal forma com o que se tem, a ponto de achar que irá para o céu, ou simplesmente porque assim, é isso que a nossa fé nos diz para fazer. Ah, não. Eu agradeço por dizer isso. Sabe, até Paulo abordou essas questões em Romanos. Sabe, ele disse, agora que foi perdoado e recebeu a graça de Deus, isso significa que vai pecar? E ele responde, claro que não vai pecar. Isso chamaríamos de abusar da graça de Deus. E acho que você e eu concordaríamos, quem abusa da graça de Deus não está sendo sincero. E é interessante que você fale sobre a lei, porque até os fariseus daquela época desafiaram Jesus e disseram, qual é a maior lei? Porque eles sabiam que se conseguissem que ele dissesse que uma das 613 leis era melhor que a outra, poderiam pegá-lo, prendê-lo e matá-lo. E ele não escolheu ele resumiu, amar o Senhor teu Deus e amar as pessoas. E a razão pela qual eu acho isso tão importante é que nós agora sabemos que no Antigo Testamento a lei era como um arco e flecha. Você atirava num alvo, faça o bem, faça o bem, faça o bem. E de acordo com o que você disse, parece haver algumas semelhanças no Islã. O faça o bem, faça o bem, faça o bem. Não, mas de novo, o que eu quero dizer? O Islã é diferente nesse aspecto, porque as punições para os 10 mandamentos, quebrar esses mandamentos, resultavam em pena de morte, não é? Pois é, pena de morte. Não é só. Sim, todos eles. Nem todos eles, alguns deles sim. Não, quero dizer, diga-me qual deles não é passível de pena de morte. Se desonrar pai e mãe, a pena é a morte. Isso mesmo. Pode, sim. Tem. Não, entendo o que você disse, sim. Islã é morte. Não tem isso. Sim. O Islã tem um sistema diferente, outro. E o Islã está focado no arrependimento. Que o profeta Maomé disse que todos os filhos de Adão são pecadores. E os melhores desses pecadores são os arrependidos. Então, a questão, o problema principal é que o Islã, sim, ele fala sobre parte do princípio de que sim, todo mundo vai cometer erros. Mas o ponto é que quando você comete erros, é entender que você tem um Senhor que perdoa pecados. No cristianismo, o perdão dos pecados é através de Jesus. No Islã, o perdão do pecado é através de Deus. Que não vamos à confissão quando, você tem essa... nós sabemos, acreditamos que qualquer um tem essa relação direta com Deus. Se você peca, você vai diretamente a Deus e pede a Ele perdão. Então, muito do foco não está na punição e em fogo e enxofre e todo esse tipo de coisa. Não, na verdade, grande parte disso é, na verdade, focada em, ao reconhecer que existe um Deus para você e Deus perdoa os seus próprios pecados, incentivando as pessoas a perdoarem pecados. É por isso que oramos 5 vezes ao dia. Sabe, a oração de que estamos falando não é simplesmente chamar a Deus. Você pode invocar a Deus a qualquer momento. São 5 orações. 5 orações distintas, com um formato e recitações específicas e outras coisas ao longo do dia. O ponto principal disso é uma conversa com Deus ao longo do dia para pedir a Deus para purificar você dos seus pecados. Então, o ponto é que ao longo do tempo, ao longo do dia, as pessoas estão cometendo erros o tempo todo e estão pedindo perdão o tempo todo. Então, quando você pergunta, bem, qual é o mínimo? Bem, o mínimo é pelo menos fazer o que Deus te mandou fazer. Pelo menos você tem um propósito quando morre. Mas não fazer nada, novamente, não há um mínimo para as suas ações e também não há um máximo para elas, mas você deve se esforçar sempre para fazer melhor. Sim, e eu novamente, Jesus aborda essa questão do coração na cruz com o ladrão, onde ele diz, eu fiz demais, apenas lembre-se de mim, sabe? E é quando ele diz, sim, apenas lembre-se de mim. E Jesus diz, eu não vou apenas me lembrar de você. Hoje você estará comigo. Então, finalmente, sabe, eu te aprecio e eu sei que você tem muita coisa acontecendo. Sim, ajudem-nos. Estão sinalizando... Mas sim, obrigado pelo seu tempo. Queria mais tempo. Desculpa. Tudo bem. Mas pode voltar em outra hora. Quer dizer, está viajando? Sim, viajo. Eu sou. Vou partir amanhã à noite, então. Certo. Bem, se você estiver de volta, me avise. Podemos sentar e ter uma longa conversa. Adoraria falar mais sobre isso. Com certeza. Sim, muito obrigado. Certo, pessoal. Então acabamos na mesquita. Só tivemos um tempo reduzido com a liderança. O Sama na mesquita, porque ele tinha um casamento para fazer, o que não sabíamos quando agendamos. Mas enfim...
O interessante sobre o Islã é que no Islã, certo, ele tinha um raciocínio circular. Ah, é a graça de Alá. Ah, é a graça de Alá. A graça de Alá é o que te leva lá. Mas no fim das contas, ele disse que tem que haver uma rubrica e um padrão. E quando você pergunta a eles qual é o padrão, eles não têm o padrão. Eu acho que isso é muito importante. Como crentes, fomos justificados e feitos justos diante de Deus porque o sangue de Jesus foi derramado. Essa é a imagem que vemos na parábola do filho pródigo. Quando o filho recebe a túnica, essa túnica que nós recebemos de Cristo é a túnica da justiça. Recebemos a sua justiça por causa do seu sangue. Somos revestidos da sua majestade. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado para que eu e você nos tornássemos a justiça de Deus. Essa é a magnificência e a beleza. E a diferença entre muçulmanos e cristãos é que eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles pensam que ele é simplesmente um profeta que não foi crucificado numa cruz, que foi substituído e que Deus não permitiria que Jesus fosse crucificado. E um dia Isa, que é Jesus no Islã, retornará. Então parece quase idêntico. E em última análise, essa é a coisa mais traiçoeira sobre a decepção. Você não sabe que está sendo enganado quando está sendo enganado. E então, sabe, podemos debater com muçulmanos. Eles podem dizer, acreditamos no mesmo, mas no fim das contas é o seguinte, a Bíblia nos ensina que a prova do Espírito Santo em nossa vida, ou seja, a prova de que você é um verdadeiro cristão, é o castigo e a disciplina do Senhor. Vemos isso em Hebreus e em Ezequiel. Vemos que a disciplina e a evidência do Espírito Santo em nossa vida é quando começamos a seguir os estatutos do Senhor em nossa vida. E então, se sua vida não parece diferente antes de você afirmar ter conhecido Jesus até depois de você afirmar ter conhecido Jesus, eu diria que você não está adorando o mesmo Jesus, porque o próprio Jesus diz nos evangelhos que custa algo para segui-lo. Suas preferências, seu conforto, suas reservas, suas hesitações, o que você quiser. Mas, em última análise, a fé está só em Jesus Cristo e a sua fé de que o sangue de Jesus te perdoou, cancelando a dívida que você lhe devia pela sua natureza pecaminosa, isso te impulsiona a amá-lo e amar as pessoas com toda a sua vida. Pessoal, eu oro para que este vídeo tenha sido um encorajamento. Oro para que vocês tenham aprendido e escutado como conversamos. Deus abençoe e até o próximo.